Louvores a Deus canal. Deixe seu comentário. Ative as notificações. Nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas da igreja. Por que nós temos essa solenidade na igreja? Justamente para lembrarmos o seguinte, que a santidade é o caminho possível, não só para alguns, mas para todo cristão batizado que busca viver o compromisso com o Evangelho. Então, isso nos sugere, meus queridos irmãos e irmãs, a entendermos que, além dos santos que nós celebramos e fazemos, então, a sua devoção, aqueles que nós reconhecemos, tem muitos outros no céu. Possa ser que esteja uma tia nossa lá no céu. Possa ser que seja um tio nosso que virou santo. Possa ser um irmão nosso ou irmã nossa que virou santo e santa. Ou seja, santo e santa são todos aqueles que viveram a obediência a Cristo, a obediência ao Evangelho, apesar das fragilidades humanas que todos nós temos, mas buscou viver a obediência a Cristo. O Papa, na exortação apostólica sobre a santidade nos tempos atuais, ele vai dizer algo muito importante, alguns pontos, lá na carta exortação, em que ele diz que a santidade não é nenhum caminho intangível que a gente não pode alcançar. Todos nós podemos alcançar a santidade. Todos nós podemos dar um testemunho bonito de fé, um compromisso de caridade, de amor ao próximo, de doação, que possa nos configurar ao caminho da santidade. E o Papa Francisco diz outra frase que para mim é a mais genial de todas e profunda, e o rosto mais belo e bonito da igreja é o rosto da santidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é um dever nosso, cristão e cristãs, buscarmos o caminho da santidade. A nossa vocação deve ser a vocação da santidade. O cristão que não busca a santidade não merece levar o nome de cristão. Nós devemos buscar o caminho e nos santificarmos. Santidade não significa aquele modelo, daquele santo tão perfeitinho, não. Santidade significa lidar também com as misérias, com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza. É difícil ser santo, porque eu não sou uma pessoa boazinha. Nem eu sou. Tem dia, meus irmãos e irmãs, que nem eu me suporto. Tem dia que quando eu percebo, já falei algo que desagradei alguém. Tem dia que eu estou insuportável até comigo mesmo. Mas por isso eu vou deixar de me esforçar, de buscar o caminho da fé, de buscar melhorar minha vida, me converter. Não! Então, meus queridos irmãos e irmãs, a santidade, todos nós devemos buscá-la, mediante a nossa fragilidade. E santo e santa, porque assim, infelizmente, está tendo um modismo aí, de pessoas que querem buscar, às vezes, o caminho da santidade com aquela piedade falsa. Aquela coisa assim, tão melancólica. O santo deve buscar alegria. A alegria, o Papa Francisco fala do humor. Do humor, meus irmãos e irmãs. O santo e santa não tem uma cara assim, fechada. Misericórdia. Eu achei belo. Eu acho que ninguém nunca viu, a canonização de Carlos Acutis. E aí mostrou os vídeos dele. Um jovem brincando, um jovem nadando, um jovem sem camisa, ou seja, na praia, Um jovem como qualquer outro jovem. Que belo. Eu vi até um vídeo dele engraçado, fazendo careta. Coisa de jovem. É santo da igreja. E às vezes a gente quer botar um ideal de santidade que misericórdia parece uma tortura. A gente deve, meus queridos irmãos e irmãs, buscar esse caminho da santidade com leveza.
dando conta também das misérias nossas, mas assim nos esforçando, apesar das nossas misérias, fazer a vontade de Deus, ser solidário, ser amoroso, cuidarmos uns dos outros, viver então, ser o rosto de Cristo na vida das pessoas. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, passam pela nossa vida e deixam marcas bonitas. Eu sempre costumo dizer uns exemplos que eu aprendi, que eu percebia lá na minha vivência familiar. Tem gente que fala assim, nossa, quando fulano vem me visitar, e eu posso estar doente, que eu fico bem. Eu posso estar doente, que a pessoa traz alegria para mim. Não precisa nem falar muita coisa, só da presença da pessoa já enche o meu coração de alegria. É porque essa pessoa, ela vive a graça do batismo com profundidade e busca ser sinal da alegria, da esperança na vida uns dos outros. A santidade é possível para todos nós. Eu, Padre Bruno, quero ser santo. Não porque é padre, porque eu sou cristão. A gente tem que tirar isso da cabeça. É porque é isso? Não. Eu sou cristão. Eu tenho que buscar o caminho da santidade. Independente da missão que nós exercemos, devemos seguir o caminho da santidade, meus irmãos e irmãs. Não é só eu, padre, que tem que buscar a santidade, não. Eu tenho que buscar como cristão, primeiramente, e todos nós, como batizados, devemos buscar o caminho da santidade. Porque às vezes a gente quer botar os outros para ser santo, e às vezes a gente não quer fazer o nosso caminho na busca da santidade. Então é esse caminho, todos nós como cristãos, todos nós como igreja, é isso que a primeira leitura hoje vem nos mostrar. E eu gostaria, como a gente não tem tempo para fazer uma catequese sobre algumas verdades da fé da igreja, eu estou pensando, ver lá para o ano que vem, se eu tiro também um dia, uma vez por mês, vou ver, estou pensando, né? Não é certeza, vamos ver como é que vai ficar a minha vida e a organização pastoral, para tirar um dia à noite para dar uma catequese aqui na paróquia. E aí seria a catequese mesmo, falando alguns temas do catecismo, da doutrina católica, para a gente poder entender as verdades da fé. Mas eu preciso dizer algo muito importante. Existem 3 dimensões da igreja. A igreja militante, que é todos nós somos igreja, somos batizados, estamos peregrinando neste mundo como peregrinos da esperança que não decepciona. Existe a igreja padecente, que são os irmãos e irmãs que não conseguiram atingir a graça plena e ainda padecem no purgatório. Por isso que devemos rezar pelos mortos, a liturgia de amanhã, né? Os fiéis defuntos. Devemos rezar por aqueles e aquelas que partiram, para que, se estiverem no purgatório, possam o mais rápido possível atingir a vida plena. E a igreja militante, que é a igreja que está no céu, que são santos e santas. Uma coisa, meus irmãos e irmãs, bonito na missa, por isso, gente, se a gente soubesse bem participar da missa, olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente vai celebrar nas comunidades e nós vamos começar a educar isso nas nossas comunidades. É um também das minhas iniciativas. Às vezes vira uma feira, às vezes vira um barulho, às vezes vira uma transação de gente para lá e para cá. A liturgia é bela. Vocês entendam, meus irmãos e irmãs, o céu se une com a terra na missa. Nós fazemos o parte de uma só igreja, a igreja do céu, dos santos e santas, junto com Jesus e todos nós. E assim, nós vivenciamos na liturgia de forma já antecipada, por um determinado momento, aquilo que nós vamos viver o dia do céu. Porque nós nos unimos à Virgem Maria, aos santos e santas, aos arcanjos, e nos fazemos presente no Cristo, que é palavra e que alimenta a nossa vida. Gente, é bela, é fantástica a experiência litúrgica, mas às vezes a gente não aprendeu ainda a viver essa profundidade espiritual
na experiência cristã. Depois, a liturgia de hoje vai mostrar essa dimensão da igreja triunfante, dos 144 mil. Esses 144 mil, meus irmãos, não é uma questão numérica, é uma questão simbólica. Significa as 12 tribos de Israel, que representavam para o Antigo Testamento a totalidade de Israel. Significa os 12 apóstolos, que significa a totalidade dos primeiros seguidores de Jesus, multiplicado por 12, dá 144, ou seja, a totalidade. Não é uma questão numérica. Tem gente que interpretou mal, que acha que é só 144 mil que vai ser salvo. Não é isso. É uma simbologia para dizer a totalidade daqueles e aquelas que lavaram o sangue na veste do Cordeiro. Isso é belo, meus irmãos e irmãs. Nós entraremos no céu um dia, esperamos, né? Que nós todos entraremos no céu, que nós todos possamos lavar as vestes de todo o nosso pecado no Cordeiro. Jesus é o Cordeiro imolado que nos lava, que nos purifica, que é a porta viva da esperança que nos leva então para o céu. Isso é bonito de se ver, a beleza da nossa fé, a beleza da nossa experiência cristã. Nós ainda não paramos para perceber essa dimensão profunda do que é ser cristão. E às vezes a gente fica preso em muitas outras coisitas e não nos aprofundamos totalmente na fé cristã, na fé na Igreja Católica. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é este convite de buscarmos cada vez mais sermos santos. Sermos santos. O convite hoje que a liturgia nos faz é de entendermos que muitos conseguiram e que a gente também pode conseguir. E que a gente também nós podemos fazer esse caminho bonito. E quantas pessoas a gente vê um testemunho bonito de caminhada cristã? Eu percebo sinais de santidade em muitas crianças. Eu percebo já aqui na vida sinais de santidade em muitos jovens. Olha o que eu percebo. Eu vejo muitos jovens com sinais de santidade. Eu não vou falar nomes para não, porque aí pode se achar orgulhoso, aí pode deixar o caminho da santidade. Não posso dizer, né? Percebo pessoas idosas que mostram um caminho bonito de santidade. Percebo tanta gente que já aqui demonstra no seu rosto, nas suas atitudes, na sua forma de ser, sinais de santidade. E pessoas que tiveram um testemunho bonito aqui na igreja, que eu já ouvi, e eu digo com certeza, que estão no céu, pelo testemunho, pela entrega. Por exemplo, esses dias, né, eu fui fazendo uma oração com uma pessoa, não vou revelar, aí a gente pediu a intercessão dos santos e santos de Deus. Aí a pessoa, né, lembrou, Dom Alberto, rogai por nós. Ele não foi canonizado, mas é um santo. Não, ele é um santo. Dom Alberto, eu digo para vocês, embora não foi reconhecido pela igreja, mas é um santo. Quem conheceu Dom Alberto sabe. E toda vez que ele falava com você, ele dizia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela voz forte, né? Tudo falava de Jesus. Ele ia abastecer o carro no posto, distribuía o terço. Nem perguntava se o dono do pessoal era evangélico. Isso aí distribuía o terço, distribuía os santinhos, né? Era um homem que era nato na evangelização, né? Um homem da caridade, da humildade, daquela barba, né? Do papai, do vovô, né? Acolhedor, do bom pastor, né? Quando eu falo do Alberto, ele me arrepia, me emociona, né? Foi um grande bispo, um grande cristão, e com certeza está no céu. Aí ele falando, né? Do Alberto, interessante. Mas é isso, meus irmãos, a santidade é algo que nós todos podemos alguém alcançar, pelo nosso testemunho de vida, pela nossa entrega, apesar das nossas fragilidades. O Evangelho de hoje vem nos mostrar um caminho, né? Como se fala, o Evangelho de hoje vem apontar caminhos para buscarmos a santidade. E aí vai dizer, bem-aventurados pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É alguém humilde,
que reconhece que a sua vida está nas mãos de Deus, que reconhece que a sua vida seja conduzida por Senhor. Bem-aventurados os que são perseguidos. Quantas pessoas são perseguidas pela fé? Quantas pessoas são perseguidas por levar Jesus? Eu não estou falando só das grandes perseguições fora do país aí, não. Eu estou falando de perseguições das famílias. Quantas vezes a pobre da mulher não pode ir na igreja, é perseguida porque o marido fica bravo, chateado, porque a mulher vai na igreja, fica falando barato de igreja, até apelidos feios. Quantas vezes a pessoa quer ter uma caminhada madura na fé cristã, na comunidade, e muitos não reconhecem, até os seus familiares ficam questionando, ficam tirando, né? Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, quer ser honesto, quer fazer a coisa reta, não quer se meter em corrupção, né? E aí é tirada, às vezes, da função. Por exemplo, teve uma situação municipal lá na Patagônia, que a secretária de assistência social fez, de fato, a assistência valer. Só que aí o que aconteceu? O prefeito tirou ela, porque ela está fazendo o bem, ela está fazendo o certo, ela está fazendo o correto, ela está fazendo o justo. E ela foi perseguida por isso, por fazer o certo. Mas é assim, né? Infelizmente, quantas pessoas são perseguidas por fazer o certo, por fazer o honesto, por fazer o correto, e às vezes sofrem as perseguições. Mas não tem problema não, alcançarão a glória. Felizes de nós que fomos perseguidos pelo Evangelho, porque por fazer a vontade de Deus, por seguir o Evangelho, tenhamos sempre a certeza que alcançaremos a coroa imperecível. Portanto, meus irmãos e irmãs, nunca deixemos de buscar e de nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, para buscarmos o caminho de santidade, para buscarmos fazer a vontade de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvores a Deus canal. Deixe seu comentário. Ative as notificações.